AVCast de hoje, a gente vai receber um convidado super especial, mas antes de começar, eu quero uma água dessa ali. Por que você não trouxe para mim? Essa água eu recebi ministrei um curso semana passada num hotel aqui em São Paulo e eles estão trocando tudo por essa água e é muito bacana porque é ecologicamente correto. Segundo Muito eles, chique. toda a cadeia de hotéis deles estão substituindo para servir água assim, em vez de água de plástico, porque, sei lá, I'm green. né, ele como é que é? Renova para o ambiente, como é que chama? Carbono neutro aqui, ó. Né? Carbono Então, neutro. e muito mais rápido, então é muito chique. E tem mais uma vantagem, né? Você pode estar escrito água fora, mas na hora que acaba, você pode encher de uísque, você pode encher de vodka. Será que por isso que você não quer me dar, Ari? Deixa eu ver, deixa eu cheirar aqui. Melhor. 88% renovável, reutilizável. Reutilizável, então. Queria eu uma, já enchi algumas vezes aqui. E é gostoso, né? E o mais legal é que chama a atenção das pessoas mesmo, né? E é legal. É muito chique. E como é renovável mesmo, a gente até, né, a gente fica... É importante, essa coisa do meio ambiente é sempre importante. Com certeza. Né? Super importante. Mas é legal. A gente estava falando de elétrico agora, que é a importância do meio ambiente para os elétricos, né? É? Ari, seja muito bem-vindo. Ari, obrigado. Ele é Ari Kempenich, tá certo? Kempenich, mas... Ari Kempenich, diretor de consulting da Mega Dealer. Nós já recebemos o Ari aqui no Alta Valéria Experience, onde ele trouxe muitas informações, muitos dados aí para vocês lojistas, para vocês concessionários. E todos os Alta Valéria Experience que você participou, Ari, sempre veio muita gente, porque é um assunto muito interessante. As pessoas querem saber, né, quanto que giro de estoque está na minha região. Então tem muitos dados. E hoje eu trouxe aqui para você, para quê? Para perguntar, assim, a importância desses dados. O porquê que eu preciso saber. Tem muita coisa que eu quero saber, tá? Muita coisa. Mas antes de começar, fala pra mim quem que eu Ari um pouquinho, conta um pouquinho da sua história e como que você chegou até aqui. Uma história longa. Né, eu comecei, na verdade eu era um daqueles loucos operadores de ações no mercado e fazia análise de empresa para fazer se podia comprar ou vender ação para um banco inglês que nem tem mais no Brasil, que chama Lloyds Bank. Eu comecei lá. Né, e do Lloyds Bank eu fui para a General Motors, e da General Motors eu fui para a Nissan, passei um tempinho na Case New Holland, aí fui fazer muita consultoria, né, quer dizer, na Case New Holland ainda passei pela Nissan, e depois fazer muita consultoria, trabalhei na J.D. Power, na J2 Dynamics, e aí vim para cá e falei, opa, peraí, né, Mega Dealer está precisando de sangue novo, o sangue é novo, eu talvez não seja tão novo, mas o sangue é novo, né, e trazer novas ideias aqui, e aí a gente veio para fazer algumas coisas interessantes, e dentre elas, né, Alessandra, uma delas é o próprio estudo de PVU, né, de performance de veículos usados, né, a gente tem aqui a Autoavaliar, que tem esse banco de dados riquíssimo, né? Eu não digo nem riquíssimo, ele é milionário, né? Porque ninguém tem uma coisa tão boa. Dados são ouro, são ouro. E aí a ideia é, bom, vamos montar um estudo para os clientes da Autoavaliar, para montadoras, para associações, para locadoras. E assim a gente está começando cada vez mais, esse estudo está pegando, ainda bem que está pegando bastante tração aí, e está começando a vender bastante esse estudo, que é simplesmente bárbaro, né? Quem tem comprado os estudos fala, não, eu não sei como é que era a minha vida antes de ter esse tipo de coisa, porque eu trabalhava no escuro e hoje eu tenho um monte de dados que são super, hiper importantes, super, hiper legais. Então você sempre foi o estudioso aí dos dados, né? Desde que você começou... Desde que comecei, eu comecei a tirar as coisas interessantes, né? Eu era analista de investimentos do banco para ver se comprava ou vendia a ação da empresa A, B ou C. E aí imagina, eu tinha 20 anos... E eu ia fazer reunião com os diretores, caras super importantes, que mostravam por que a ação daquela empresa iria valorizar. Não, nós vamos lançar uma linha de produtos novos, nós vamos fazer isso aqui, nós estamos fazendo isso aqui, cortamos custo não sei aonde, vamos fazer uma fábrica nova, não sei o quê. E aí, só que informações ultra mega confidenciais, né, que eu sabia muitas vezes antes dos jornalistas, antes, né, porque eles iam anunciar ainda, mas eu via esse interesse deles
de que a gente comprasse as ações deles. Não eu, obviamente, né? Os grandes bancos, essas coisas tivessem uma expectativa positiva daquela empresa e que a ação, de repente, fosse se valorizar bastante. E realmente acontecia, né? O problema é quando... O que você tem de novidade? Não, a gente está fechando a linha tal, porque não sei o quê. Falando, não é tão bom. Né? E a gente já fazia análises naquela época. Então, toda essa parte de análise, muito... Eu até hoje, isso já fazem 25 anos, até hoje eu utilizo... Faz um pouco mais de 25, né? Eu tinha 20 na época. Até hoje eu utilizo muito daquele conhecimento para fazer... Semana passada eu estava ministrando um curso, né, para um dos nossos clientes de consultoria, e falei assim, olha, explicando um pouco a coisa financeira, né? E falando, olha, você pode fazer uma análise horizontal acompanhando ano a ano como foi o balanço dessa empresa ou dessa concessionária, né? É uma montadora ou dessa concessionária, como você pode muito bem comparar entre concessionárias, como os grandes analistas de investimento vão comparar, sei lá, McDonald's versus Burger King, Coca-Cola versus Pepsi, sei lá, e aí a gente tem 1000 exemplos, né? Então eu falava isso para eles e eles falaram, nossa, mas é realmente interessante. Mas o mundo, na verdade, hoje é você pegar dados e transformar eles em informações, né? Com a quantidade de dados que a gente tem, porque na plataforma Autoavaliar, ano passado, foram negociados 130 mil carros, mas teve um monte de cliente que foi lá, fez sua cotação através da concessionária, através do lojista, e não fechou. E a gente consegue ver a diferença do preço, né, oferecido para quem fechou, para quem não fechou, se o veículo era para repasse, se o veículo era para showroom. Então a gente consegue ver isso e consegue ver também, aí já estou entrando no assunto que a gente vai conversar daqui a pouco, que é se tem veículos de uma marca que estão valorizando mais que outros ou desvalorizando menos. Né? A gente consegue ver se tem concessionárias de uma marca que estão pagando mais ou menos, de uma região que estão pagando mais ou menos. Enfim, é uma grande loucura e é uma delícia montar esses estudos. Eu faço questão de eu mesmo montar. Você gosta? Né? Análise de dados você. Eu mesmo monto os estudos, porque na hora que eu monto os estudos, né, na empresa a gente tem outros sócios e a gente sempre tem essa ideia de que um revisa ou um monta e coloca as ideias principais e o outro escreve para que todos saibam. E a gente vê isso aí e é muito interessante, porque você consegue ter uma fotografia do mercado inteiro através de uma fatia grande, porque a participação da Autoavaliar é grande, uma fatia grande do mercado. Você consegue ter através dessa fatia o mercado de usados, você consegue ver o mercado de novos, você consegue ver o que aconteceu no Nordeste, o que aconteceu no Sul, o que acontece no Sudeste, como é que está a compra, como é que está a venda, enfim, é muito legal, eu adoro. Eu vejo que esse estudo que você traz, né, sempre tem muita gente lá assistindo, porque eles estão interessados, mas, assim, são muitos dados, né? O que eu posso fazer com esses dados? Qual é a vantagem de eu saber, por exemplo, o quanto eu paguei, para quanto eu vendi, o quanto esse carro foi mais caro, por exemplo, qual que é a vantagem? Porque o que a gente vê hoje, né? A gente está falando de um veículo com ticket médio alto, né? Falando de um produto que é um ticket médio alto, que são os veículos, né? Variação de preço de compra muito grande, né? Entre os veículos. Uma diversidade enorme de produtos. E o que eu faço, eu, lojista, com tudo isso? Esse é o grande segredo, né? Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal, Alessandra, é você ter o máximo de captações. Eu vou captar o máximo possível de carros. Mas tem aquele carro que você não vai ganhar dinheiro, então você não vai captar, tudo bem. Mas também tem o carro que é o outro lado da história. Pô, eu tinha uma oportunidade de negócio que eu perdi, deixei de comprar esse carro. E todo mundo sempre fica pensando, né? Se eu tivesse comprado aquele carro, poderia ter ganho, porque depois apareceu um cliente assim, assado. Então, o mundo ideal é o máximo de captações, tá? Com a melhor margem possível para um lojista, para uma concessionária, para quem quer que seja, a melhor margem possível, né? Maior margem e o giro do estoque. O giro do estoque também é fundamental. Muitas vezes, eu brinco, né? A concessionária se apaixonou pelo carro. Por que ela se apaixonou pelo carro? Não, ela se apaixonou. Aquele carro estava lá no mesmo lugar. Eu fui regional de uma montadora em Porto Alegre.
E eu lembro de uma concessionária que eu fiquei lá 2 anos, lembro de uma concessionária que durante 1 ano tinha o mesmo carro no mesmo lugar. Eu falei, mas o que é isso aí? Nossa. Não, esse é um carro usado que eu comprei, mas por que você não diminui o preço? Não, esse carro eu vou vender ele para um preço alto. Tá bom, ficou lá, ficou quase 1 ano. Né? A gente fala que é casar com o carro. Casar com o carro, cantar parabéns quando o carro faz 1 ano, né? na concessionária. E esse carro ficava no mesmo lugar? No mesmo lugar, Oh. era vermelho o carro, chamava atenção, né? Não, um carro vermelho. Então, girar o estoque com rapidez é fundamental. É aquela brincadeira, né? Você ganha 10% de lucro e gira todo mês, e tem o cara que fala assim, não, eu vou ganhar 20% de lucro no carro e vou girar o carro e não pensa no giro. Esse carro eu comprei por 100, vou vender por 120, eu vou ganhar 20 mil nesse carro. Né? Primeiro que esses 20% de margem já não são 20%, porque a margem se calcula em cima do preço de venda, não no preço de compra. Mas esse é um outro detalhe. Mas o cara fala assim, vou ganhar nesse carro 20 mil reais. E ele leva 1 ano para vender. Enquanto se ele tivesse ganho 10 mil reais de repente nesse carro, ele já tinha girado esse estoque. Já ter comprado um outro. Outro. Sabe? Se ele girasse uma vez por mês, ele poderia, esses 100 mil, ia ver 220 mil depois de 1 ano. E ele colocou lá 100 mil e ficou 120. Ele se apaixonou pelo carro. Então o giro é fundamental. O giro de estoque é fundamental. E quando a gente faz o nosso trabalho, essa análise, a gente faz muitas vezes qual é a região que gira mais rápido. Ou qual é a região que tem uma margem maior. Às vezes tem regiões, historicamente, São Paulo tem uma margem maior, Exato. mas gira mais devagar um pouco do que o resto. Tudo bem. Se for um pouco a mais, tudo bem. O problema é quando o carro fica muito tempo. E por que, por exemplo, é importante eu ver esse tipo de análise, o giro de estoque? Por que é importante eu entender que em São Paulo ele tem um pouquinho maior, gira um pouco mais rápido, em outro estado o giro é um pouco maior? Um pouco mais rápido. Mais rápido. Por que é importante? É um giro um pouco mais rápido, com uma margem, muitas vezes, um pouquinho menor. Um pouquinho menor. É importante você ver, primeiro, como está, para você comparar você com os outros. Então, você enquanto montadora, supondo que você seja uma montadora, ou você enquanto associação de concessionárias, se você é de uma associação, ou você enquanto lojista, se você é um lojista, né? Será que o mercado parou para todo mundo ou parou só para mim? Porque a gente muitas vezes tem aquela impressão, né? O mercado está parado. O mercado ou você? Né? Eu não estou vendendo nada, mas o mercado está vendendo? Não, eu liguei para meus 3 melhores amigos e também não estão vendendo. Mas qual foi a quantidade de carros Mas aí, então? Quando a gente fala de mais de 3 mil concessionárias, mais de 30 mil lojistas, os dados da Autoavaliar permitem que a gente diga o mercado está parado ou o mercado não está parado. De repente, uma das coisas que aconteceu logo depois do início da pandemia, e todo mundo achava que o mercado ia parar, e aconteceu exatamente o oposto. Né? Havia uma falta generalizada de carro. O giro do estoque era muito mais rápido. Os carros, ao invés de girar, que normalmente giram 40, 45 dias, entre o dia que compra, que a concessionária ou o lojista compra o carro, e o dia que ele vende, no momento no Brasil está em 46 dias. Essa é a média. Essa é a média de todos os carros que a gente analisa. 180 mil transações todos os meses. É uma loucura a quantidade de transações. O PVU, vocês fazem esse estudo com base da Autoavaliar, é isso? Com a base da Autoavaliar. Existe algum outro tipo de estudo, por exemplo, que eu consigo também acessar para que eu possa ter esses dados? Ou não precisa ser esses dados tão, como que eu posso dizer, específicos, mas os dados do mercado de veículos? Por exemplo, tem algum outro lugar que eu posso... Tem muita gente que fala assim, eu vou usar a tabela de algum concorrente. Tá bom, você tem uma tabela, vou dar um exemplo, tabela FIPE, o carro está 100 mil reais, mas eu não sei se o carro está girando rápido, se o carro está girando devagar, porque ela é feita através de pesquisa, a nossa é transacional. Eu sei que em São Paulo vendeu-se, sei lá, vou colocar um número X qualquer, 100 Onix, eu vejo o dado de 100 Onix 0 2021 e eu falo que esses 100 Onix 0
tiveram um preço médio de 91.418. E no Rio é diferente. O que é uma tabela transacional? A tabela transacional é baseada em dados reais, em dados que os carros realmente foram comprados e vendidos. Não é uma pesquisa. Não é um... Né, eu não falo, Alessandra, quanto mais ou menos está valendo esse Onix manual 1.0 LT 2021? Né? Não, eu tenho, e muita gente, outras empresas fazem isso, e no nosso caso não é isso. Né? Não estou ligando e perguntando para você o quanto você acha que vale, ou quanto você está vendo que vale, ou o meu feeling é que o carro está mais devagar. Não, aqui a gente não tem o feeling, a gente tem a realidade. Não, nosso estudo é baseado na realidade. A realidade do fato é essa. A realidade do fato é, no início da pandemia, os giros se tornaram muito mais rápidos. Havia uma falta generalizada de carro usado. Havia uma falta generalizada de carro zero, obviamente, porque as fábricas pararam. Então, muita gente foi buscar carro usado. Pessoas com medo naquele início de pegar transporte público. E aí, quem tem um pouco mais de dinheiro comprou, às vezes, um segundo, um terceiro carro. Então, isso também aumentou a procura por carro sem uma troca, muitas vezes, porque às vezes a pessoa pega hoje um carro 2023, dando um 2020, mas tem a troca do 2017 para o 2020, do 2014 para o 2017, e aí o que acontece? Começou a haver uma velocidade de compra para carros seminovos, que a gente chama os carros até 3 anos de uso, até o 2020, começou a haver uma procura gigante. E aí também, quando as montadoras voltam, elas vão falar assim, opa, peraí, se o preço do usado está subindo, eu posso subir o novo. E isso eles conseguem ver de acordo com o nosso estudo também. Eles conseguem ver, isso é uma das coisas que eles conseguem ver, né? Eles conseguem ver, óbvio que eles têm outras pesquisas, eles conseguem ver pelos nossos estudos quem é que está comprando esse carro. É o pessoal, São Paulo está girando mais devagar, o Nordeste está girando mais rápido, e conseguem ver uma série de coisas que são super, hiper importantes, né? E na tomada de decisão, por exemplo, da montadora, quando ele vê isso, qual que é a direção que ela... Ele pode aumentar um preço ou não. Ele pode, de repente, dar um bônus de lealdade. O estudo quando a gente vende para a montadora, muita montadora quer saber o seguinte, a minha rede está captando o quê? São veículos da minha marca, usados de 2, 3, 5, 8 anos da minha marca, ou são usados de 2, 3, 5, 8 anos dos concorrentes? Então, a montadora também gosta de saber a lealdade. Se, de repente, o cliente troca pela mesma marca, lógico, ou não. Sim, sem dúvida alguma. Por quê? Porque a lealdade ela pode ser fruto principalmente de duas coisas. Ou de um tratamento muito bem feito no pós-venda. Então, eu invisto muito no meu pós-venda, por quê? Porque a venda do próximo carro começa a partir do momento em que o cliente vai no pós-venda e tem um serviço de primeira linha que eles por um preço justo que ele gosta. Ok. Então, a venda do veículo, a lealdade, por assim dizer, né, pode vir por aí, ou a lealdade pode vir de um bônus de trade-in. O que é o bônus de trade-in? Vamos supor que você tenha um carro da marca e por algum motivo, naquele momento, a marca fala assim, opa, peraí, estão roubando o meu mercado. Uma montadora que não participava desse segmento, sei lá, SUVs médios, entrou e está roubando minhas SUVs médias. Aconteceu com uma marca grande nos últimos 2, 3 meses. A marca nova, montadora nova que entrou. E aí, alguma montadora nova que entrou, e essa marca que já estava tradicionalmente nisso aí, falou, opa, peraí. Então eu vou lá e dou um bônus de trading. Se você vem com um usado da minha marca, eu pago mais. E isso a gente percebe claramente no nosso estudo, quando a gente olha a lealdade. Né? De cada 100 carros que entraram na marca, nas concessionárias da marca X, quantos carros eram da marca X. Aí você fala, mas lealdade é fundamental? Depende do momento da marca também. E por exemplo, a lealdade para lojistas, para revendedores. Isso, já vou chegar lá, né? Tá. E a lealdade da marca, tem momentos, assim, mas vou dar um exemplo, as marcas francesas Peugeot e Citroën, nesse momento eles não têm lealdade, porque eles têm um parque circulante pequeno, e uma vontade, e uma gana, e uma vontade de crescer em market share. Então, é natural que eles sejam muito mais conquistadores
do que leais. Uhum. É muito mais lógico que entre clientes de outras marcas do que para eles. Você perguntou para lojista. O lojista não consegue medir tanto isso da lealdade, porque para o lojista, qualquer carro é carro. Mas por que é importante ele ter esses dados para tomar decisões? Ele consegue ver esses dados, a parte da lealdade não é importante, mas ele vê o giro. Então ele consegue falar assim, eu não vou pegar o carro A, porque esse carro está girando mais devagar. Eu vou dar um exemplo prático do que está acontecendo hoje no mercado. A gente foi até contratado por uma grande montadora e a sua associação de concessionárias para fazer um estudo de picapes. As concessionárias começaram a falar assim, o mercado de picapes está parado. E a montadora falou assim, o mercado ou as minhas concessionárias? O mercado ou a minha picape? A picape da minha marca. E aí a gente montou para essa montadora, que gostou tanto do estudo, que depois fez um contrato anual com a gente, um estudo em que eles falam realmente ao mercado. Ou nas suas concessionárias está bem mais lenta a venda de picape do que de SUVs ou de carros pequenos hatch sedãs. A gente divide no estudo 5 segmentos, a gente olha. Né? A gente olha os hatch pequenos, os compact hatch a gente chama, os compact sedãs, os sedãs pequenos, a gente olha SUVs, a gente olha os sedãs médios e a gente olha a picape. A gente dividiu nessas 5 coisas. Então, muitas vezes a própria montadora fala assim, não, a picape está girando muito mais devagar, mas sempre foi assim, e aí vale a análise que a gente chama, que é aquela análise horizontal, lembra que eu falei dos balanços? Você fala assim, não, sempre foi assim, não, ou em parte. Sempre um veículo pequeno, que a gente fala sempre, né, esse carro é pãozinho quente, né, que é o carro que gira rápido. Você é pãozinho quente, chegou aqui na concessionária, chegou aqui na loja, pode ser um lojista, né? Chegou aqui na loja, esse carro eu vendo rápido. Ok, mas o pãozinho quente, ele continua tão quente quanto era? Ou ele está esfriando, ele está ficando mais difícil de vender? Né? E como é que está o pãozinho, aquele pão especial, o pão italiano, amanteigado, não sei o quê, né? Que você faz pouco porque demora para vender, né? Então, a gente olha isso aí, quer dizer, de repente, tudo bem, tá mais devagar um pouco esse segmento que já era devagar, e esse segmento que era rápido, continua na mesma rapidez. O que acontece quando começa a ficar mais devagar de se vender? Muitas vezes, começa a haver, entre aspas, uma queima de preços. O lojista ou o concessionário que comprou um carro, muitas vezes fala assim, vou comprar esse carro porque ele vai me dar 10% de desconto, e eu acho que eu vou vender o carro, e seria o fundamental numa estratégia, eu vou vender esse carro aqui em 30 mas dias, isso está errado, ele achar dias. Que vai vender, não é? Ele achar que vai vender. Isso está errado. Então começa a chegar o prazo, fala assim, opa, peraí, em 30 dias não apareceu uma oferta não apareceu. E aí ele fala assim, como não apareceu nenhuma oferta em 30 dias, eu vou baixar o preço desse carro 2%. E ele abaixa 2%. Não, vou baixar mais 2%, se não apareceu ninguém nos próximos 10, 15 dias. Por quê? Porque senão ele fica com aquele dinheiro parado. Eu comentei no começo, né? Comecei trabalhando meu trabalho começou em Bolsa de Valores, né? E tem uma máxima na Bolsa de Valores que se for para ter prejuízo, pega o menor deles. Né? Porque depois só vai sobrar o grandão. Não, a coisa vai mudar. Pode até mudar, mas na maioria das vezes não muda. Né? Não muda. Então, aquele cara que compra ação por R$70, porque ela vai subir. Aí ela cai para 65. Não vou vender porque ela vai subir. Aí ela cai para 60. Não vou vender porque ela vai subir, cai para 55. Mesma coisa vale para carro, né? Se a gente olhar e falar assim, eu comprei esse carro por 70 porque eu vou vender ele por 90. Não está dando. Então eu vou baixar para 85. Mas 80. Se eu tiver... Mas, por e exemplo... com os dados daqui, você consegue ver isso. Então, se eu tiver esses dados nas minhas mãos, lógico, eu consigo analisar. Esse carro, se eu comprar esse Onix aqui, por exemplo, que o giro de estoque dele está, sei lá, 30 dias. E o giro de estoque para 30 dias está ótimo, né? Perto do que ótimo. Você me mostrou aí que estava na faixa de 45. E aí, se eu tiver esses dados em mãos e conseguir comprar esse carro para 30 dias,
Eu ouvi uma vez o Manuel Madeira falando sobre o giro de estoque, por exemplo, 30 dias que você vai vender. Então você não conta do 1 ao 30, você conta do 30 a 1. Tipo, ele tá chegando mais próximo do dia que você precisa vender. E aí eu mudo a minha estratégia, eu abaixo o preço, eu dou uma comissão especial para o vendedor. Os vendedores. Tem toda a estratégia por trás, né? Você tem que ter toda uma estratégia por trás. Você olhar assim, você tem que ter toda essa estratégia. A gente fala muito nos nossos estudos do ROI, Return on Investment, um termo americano se chama Return on Investment, que é quanto dinheiro eu vou ter depois de um ano se eu comercializar veículos, por exemplo. Se você deixar o seu dinheiro na caderneta de poupança, se você deixar o seu dinheiro hoje investido em taxa Selic, você vai ganhar 13,75. Você deixou lá, sei lá, R$1 milhão, você vai ter R$1.113 depois, R$130 depois de um ano, certo? Aí você fala, bom, e no carro, como é que funciona? Você tem que pegar a tua margem, certo? E multiplicar pelo número de giros no ano. Como é que faz o número de giros do ano? 360 dividido pelo número de dias que o carro está levando para vender. Então, se o carro está levando para vender 40 dias, aquele carro está girando 9 vezes no ano. Se aquele carro está te dando 10% de lucro, ele vai te dar um ROI de 90%. A gente faz o ROI baseado na margem bruta. É óbvio que a concessionária tem outros custos. Um carro está arriscado, o outro carro tem que trocar os pneus, o outro carro tem que fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Né? E cada concessionária e cada lojista trabalha de um jeito. Né? Tem um que fala assim, não, eu vou vender esse carro aqui como veículo certificado, do programa de certificados da marca. Pode ser um negócio legal, pode ser que aquele carro, que o custo para você colocar ele como certificado, né, seja menor do que o lucro adicional que você vai ter pelo fato de ele ser certificado. Isso pode acontecer numa marca. Mesma coisa para o lojista, quer dizer, o quanto que ele tem que arrumar um carro, ele tem que fazer isso. Né? Então a gente faz sempre em cima do lucro bruto, porque eu não sei se aquele carro, de repente, você tem cara de quem é uma boa motorista. Então você não. Vamos supor que. Acertou. Vamos supor que você nunca dá nenhuma raladinha, nada. Né? Eu tenho uma filha de 21 anos e uma de 19. Elas acabaram de tirar a carta. Não tem uma lateral do meu carro que não tem uma raladinha, porque é natural isso. Quando você tira a carta de motorista, né? Inclusive quando eu dou umas raladinhas eu jogo culpa nelas, mas isso é um detalhe. Né? Então vai ter um custo adicional para arrumar. Então a gente pega sempre em cima da margem bruta, porque na média a margem bruta, né? E calcula isso aí. E a gente consegue ver movimentos de marcas que estão trabalhando melhor e marcas que estão trabalhando que não estão ganhando tanto através das suas concessionárias e também de regiões, né, que estão indo melhor ou pior através dos resultados aí que a gente olha. Mas na verdade é um trinômio, porque você tem a margem bruta, você tem o giro e você tem o percentual de captações. Também tem aquele cara que fala assim, eu só vou na certeza. E qual será a certeza? Né? Esse carro aqui, eu vou oferecer lá embaixo, porque o cara... Mas onde ele pega essa ideia de ter certeza? Então, todos os carros eu vou oferecer lá embaixo. Eu vou pagar muito menos. Eu vou pagar, se o mercado está pagando, e aí eu vou fazer até o... Você consegue fazer essa captação? Se o mercado está pagando 80 nesse carro, eu vou pagar 60% do preço normal de venda. Porque aí o que vai acontecer? Eu vou ganhar dinheiro em todos os carros. Tudo bem, mas você vai vender 10 carros, você poderia estar vendendo 100, meu amigo. Então a gente olha, esse trinômio, é o percentual de captações, o giro e a margem bruta. Isso ele precisa ter como base para fazer uma excelente compra. Como base para tudo. A gestão do estoque dele para tudo. Do estoque dele para tudo. E aí ele consegue isso tendo acesso aos resultados, aos dados. Através dos nossos estudos ele consegue ver isso. Ele consegue ver que o veículo que deu mais resultado no mês passado foi, sei lá, o Onix, o HB20, tanto faz. Estou usando um exemplo X qualquer. Ele consegue ver isso e falar, opa, então neste carro aqui eu posso pagar mais por causa disso. Hilux, ele vê no seu estudo que, por exemplo, a Hilux... Está dando pouco, porque as picapes estão dando pouco. E aí, ele qual é a tomada de decisão? A tomada de decisão dele tem que ser ou ele paga menos, ou ele não compra o carro mesmo. Ou ele pode até pagar um valor razoável, mas sabendo
que a dificuldade dele para revender uma Hilux nesse momento é muito maior do que para vender um Corolla. Então ele vai imobilizar do seu bolso R$150 mil numa Hilux, e ele poderia estar comprando com esse dinheiro, sei lá, 2 Yaris ou 2 veículos de outras marcas, né? Dois Yaris e que ele pode gerar mais rápido. Aí ele fala assim, então não vou pegar a Hilux. E aí é a bola de neve. A bola de neve é negativa, porque ele não pega a bola de neve, ele não pega aquele carro, você não pega, eu não pego, né? O nome qualquer, vai Léo não pega, ou o Léo pega, o Léo acaba pegando, né, o carro, e talvez o Léo tenha lucro ou não. Não. Então é esse tipo de coisa, e o nosso estudo prevê isso e prevê isso regionalmente. Uma grande vantagem do nosso estudo, uma coisa importantíssima de falar é a seguinte: eu jamais abro o nome de quem comprou e de quem vendeu, e a granularidade ela tem que ser grande o suficiente para que você não saiba quem é a concessionária. Então, assim, eu já recebi consultas já de, eu queria fazer um estudo no meu estado. Tá bom, quantas concessionárias tem no... Vou usar uma coisa exacerbada. No Acre da marca Chevrolet. Só tem uma. Então você vai saber que aquele cara, quanto ele está pagando, quanto ele está vendendo. E ele é o nosso cliente. Então eu não abro o Acre, mas eu posso abrir o Norte, eu posso abrir o Centro-Oeste, eu posso abrir Estado de São Paulo, eu posso abrir, porque Estado de São Paulo, de repente, tem 20, 30 grupos diferentes, né, cada montadora. Então eu posso abrir uma coisa assim. Mas e aí eu falo para ele, eu faço o estudo do Norte. Né, e é impressionante, porque através do estudo você consegue ver o que aconteceu e prever o que está mudando. Porque uma outra coisa que é muito comum no mercado é o mercado parou. Sim, muito comum. Ele não para de repente. Ele vem parando. O mercado está super hiperaquecido. Ele não fica superaquecido, hiperaquecido de repente. Então, quem tem o PVU, né, que a gente faz aqui na Mega Dealer com os dados da Autoavaliar, percebe esse aquecimento antes e fala, opa, vou começar a captar mais carro. Quando começou a pandemia... Então, peraí, só para poder entender. Essa seria a tomada de decisão dele vendo os dados. Os dados do PVU, por exemplo. Opa, vou começar a captar mais carros. Isso. Ou eu vou segurar um pouco nas picapes e vou pegar mais SUVs. Pode ser uma decisão dele. Sim. Ao ver o nosso estudo. Opa, peraí, aqui tem um dado interessante. Sim, teve um estudo que você fez a apresentação onde o SUV estava sendo bem posicionado. O SUV estava bem posicionado, isso. Eu sabendo dessa informação. Isso é uma coisa super legal, porque... Desculpa, eu já te interrompi. Não, pode falar. Né? Há poucos anos começou a febre dos SUVs. Né? Sim. O mercado se deslocou, né, de sedãs e hatches médios, muitas vezes, para os SUVs. Né? E aí você fala, mas será que o usado... Como é que vai ser esse mercado de SUVs usadas? Né? E a gente começa a ter esse mercado de SUVs usadas, né, a partir de lançamentos que houveram, de Renegade, de HRV, de outras, porque, sei lá... 10 anos atrás só existia EcoSport nesse mercado, né? E a gente começa a ver uma procura por SUVs usadas. Então você fala assim, então ela está girando mais rápido, não sei. Isso é um estudo eu recente. tenho que fazer isso. Então assim, mas mês a mês, né? A pessoa fala assim, não, mas peraí, então aquela brincadeira do pãozinho quente, eu vou pegar Antigamente era o popular 1.0, porque é pãozinho quente, porque é fácil de vender. Hoje, muitas vezes, esse pãozinho quente é uma SUV pequena, porque as pessoas estão gostando de dirigir SUVs, porque aquela sensação que existia 10 anos atrás de insegurança, o carro é alto, vai fazer a curva meio... Né? Mas hoje em dia tem os controles de tração, controle de estabilidade, um monte de coisa. O carro é mais alto. O carro é mais alto, né? Então é mais gostoso de entrar, mais gostoso de sair, cabe mais no porta-malas. Então, hoje, você começa a ver isso aqui, essa procura maior. Né? E a gente começa a ver isso. A gente consegue ver no nosso estudo, comparar marca com marca, qual o percentual que você tem de veículos que estão entrando na sua concessionária, de veículos seminovos versus usados versus velhinhos.
O que é seminovo? Carro de até 3 anos. O que é usado? De 3 até 5, 6 anos. O que é velhinho? Mais de 6, 7 anos são carros velhos. Então, de repente, fala assim, mas minha rede capta muito veículo... Isso é montadora, né? Falando um pouco de concessionária, de montadora. Mas a gente capta muito veículo de 3 anos de uso. Todo mundo capta muito veículo de 3 anos de uso quando você vende carro zero. É o ciclo de compra do brasileiro. O brasileiro fica, em média, 3 anos. Né? Então, a maior parte dos carros são carros de 2 a 4 anos. É normal isso. Mas como é que você está, enquanto marca, ou enquanto associação de marca, em relação aos outros? E isso a gente faz. Olha, e nesse estudo, você falou agora de captação, né? Você tem uma parte do estudo de captação, né? O porquê que é importante eu saber quantos carros eu avaliei, quantos carros eu captei, ou quantos carros o nosso mundo, né, os concorrentes. Exatamente. O porquê que é importante? Aonde, nesses números, eu tomo alguma decisão e como eu tomo alguma decisão? Se o mercado está mais captador, a decisão por feeling é maravilhosa, mas ela é péssima. Ela é maravilhosa porque você normalmente acerta. Ela é péssima porque você normalmente acerta, mas não sempre. No feeling passado. Né? Então, você pode tomar uma decisão de acelerar, botar o pé no acelerador e falar, vou pegar agora qualquer carro e vou pagar um pouco mais. Então, aí a Alessandra foi vender o carro dela usado e o cara paga um pouco mais. Então, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver coisas muito interessantes do tipo, aqui eu vou falar de novo para uma marca, a marca está perdendo clientes, a marca A acha que está perdendo clientes para a marca B, mas na verdade ela está perdendo clientes para a marca C. Eu tenho para onde está indo os carros usados dele, nesse estudo. Olha que interessante. Então ele acha que está perdendo para B. E também tenho de quem que ele está roubando. Né? Então tem muita marca que fala assim, olha, você está... Aí eu uso o termo conquistando, que é mais bonito, né? Você está conquistando da marca A, B e C. Mas quem está roubando, o grande ladrão que você deve combater, é a marca D, não é nem a A, nem a B, nem a C. E acontece isso. E é super legal, porque acontece mesmo. E eles veem isso. E aí, tipo, ele viu que ele perdeu para a marca C. O que ele pode fazer ali para mudar esse aí rumo por exemplo, do negócio? Tem um produto que tem na autoavaliar, né? Que é o Smart Price. Tem montadora que já tá comprando isso, que é a que de repente coloca de fazer um bônus maior de trade-in, um bônus maior para conquistar o cliente daquela marca A, que é a marca que você achou que estava roubando, que você estava pegando, que você não está pegando, você pode fazer isso aí. Ou você pode fazer um bônus de trade-in para a tua marca, porque a marca A, B ou C está pegando muito do teu carro. Então tem como trabalhar com muitas estratégias, mas você precisa conhecer e saber o que está acontecendo. A gente tem montado para algumas pessoas, algumas marcas, 30, 40 charts mostrando no detalhe o que está acontecendo. Mostrando no detalhe, olha, você tem uma oportunidade de pegar mais carro para repasse a tua rede. Ou você, como concessionária. Porque olha só, aqui eu fiz uma análise sua contra tua região, o teu estado, e você está pegando muito menos repasse. Mas por que eu estou pegando isso? Isso é mentira. Não, está aqui, tem um negócio disso. Isso aconteceu com um dos nossos clientes. Né? Você está pegando muito menos para repasse, e porque você está pagando 5% a menos do que os outros para veículos de repasse. Até o valor do pagamento do carro você consegue ter nesse estudo? Eu consigo ter nesse estudo. Então, e eu consigo dizer o seguinte, está pagando 5% a menos que o mercado. Por isso você não está pegando carro de repasse. Mas repasse não me interessa. Olha que insight bom para a pessoa. Isso, vou pagar 5% a mais. Repasse, então. Mas repasse não me interessa. Não te interessa por quê? Você pega um carro de 70, não te interessa porque você não tem olhado. Mas você pega um carro de 70 e repassa hoje mesmo 75, tá bom, não vou ganhar os 10, 12% que é a média de margem, mas vou ganhar 5%. Que no final... Que eu deixaria de ter feito esse negócio. E você fala assim, eu vou fazer esse negócio. Eu já tenho repasse. Então você mostra que ele pode ganhar mais ali. Eu mostro que ele pode ganhar mais. Uma coisa que ele não estava enxergando. A gente faz isso. Então, nessa análise de dados, olha só que interessante para você. Você consegue ter os insights para tomar decisões diferentes, né? Para ganhar muito mais. É isso mesmo.
não é? É isso mesmo. Né? Eu mostro para ele que ele pode fazer isso. Eu mostro para ele que ele pode ganhar mais. Ele pode ganhar mais ou no repasse, ou que ele está captando muito pouco carro pequeno, ou que o mercado de picapes parou, ou, entendeu? É você saber o que está acontecendo, é você conhecer, né? Você se conhece, mas você não conhece teu adversário. É você saber do seu negócio, né? Que provavelmente ele já deve saber, mas conhecer o mercado e o negócio, real. O que está acontecendo. Não é caro. Às vezes, com 1, 2 carros a mais que o cara vende, pumba, pagou um mês. Olha que interessante. Sensacional. É sensacional. A gente faz isso aí e faz essa análise e depois, no fim do ano, a gente faz um ranking das marcas que foram melhores, as marcas que poderiam ter crescido muito. Então, a gente faz um ranking com isso aí. Nesse ranking a gente inclui um pouco a parte da propaganda do carro. Então, hoje em dia, por exemplo, foto de carro é tudo. Sim. Né? É uma brincadeira. A gente tem um dos sócios lá, que é o Fábio Braga, e ele falou ali, eu estava com um apartamento meu para alugar, que estava alguns meses para alugar. E aí veio uma locadora e falou, nossa, suas fotos estão horríveis, a gente vai usar fotos nossas. Ele falou, não, mas eu que mesmo que fiz as fotos. Não, mas olha só que foto ruim. E aí eles mandam um profissional e muitas vezes com fotos boas, você consegue alugar o teu apartamento mais rápido. Então, a gente tem um outro produto nosso, que não vou entrar muito em detalhe hoje, não sei que você queira, que é o Mega Imagens, que limpa todo o fundo da foto. Todo fundo, então você está no meio do pátio com um monte de carro, sujeira em volta, é dia de lata feirão, de lixo ali. Tem lata de lixo, tem aquelas coisas de feirão, o bonequinho que faz assim. Não, você não está filmando essa parte, estou fazendo assim, né? Então, tem um bonequinho que faz assim e você está no meio do feirão, né, da coisa toda, e você tira a foto do carro, tudo, porque então um usado aqui que eu já quero vender rápido. E aí o sistema tudo limpa o fundo e faz um 360, porque o cliente que quer ir na tua concessionária também tem outra, ou na tua loja. A gente tem vendido isso mais para lojista que para concessionária. Tem vendido para os dois, mas tem muito lojista comprando isso. Ele fala, por quê? Porque é muito mais barato do que montar um estúdio. Sim, e imagem, como você falou, é tudo, né? Ou do que pagar um fotógrafo, ou não sei o quê. Nesse Mega Imagens, a gente coloca o carro, né, e o cliente consegue ver um 360, ele limpa também a parte interna do carro, né, mas dentro da honestidade. A coisa que o cliente mais odeia é quando você fala assim, olha, vem aqui, eu tenho o carro que você quer, ele está ótimo. Aí o cliente chega lá, o carro tem risquinho, o pneu está careca, na hora que liga está com problema, a parte de dentro está com o banco descascando, sei lá, né? Então, tudo isso esse Mega Imagens faz, né? Também é um outro produto nosso. Ele inclui o carro dentro de um estúdio. Ele inclui o carro dentro de estúdio. Só que é um estúdio virtual, pela inteligência artificial. Ele tira a foto com o celular dele. Ele tem um celular dele lá, qualquer celular, sei lá, iPhone, Samsung ou qualquer outra marca, tira a foto, já sobe, é imediato. Né? E a foto sai limpinha. E só isso aí já aumenta o preço dos carros que aquele lojista ou que aquela concessionária é uma estratégia a mais aí. É uma estratégia a mais. E quem quiser contratar, só falar com a gente. Chama o Ari. Chama o Ari. Procura no site da Mega Dealer, né? Ou manda e-mail para mim, arikenpeniche@megadealer.com.br, fazendo um pequeno jabá, né? Ninguém é perfeito, né? Tem que fazer mesmo. Né? E aí, procurando a gente faz uma demonstração e vende. Você sabe que essa parte de tirar fotos para colocar para vender, eu lembrei também de uma coisa que o Manuel Madeira falou, que é uma das estratégias de venda para você ter um giro de estoque mais rápido, o carro entrou, não tem que ficar esperando o carro ficar pronto, já coloca ele para vender, né? Então já tira as fotinhos rápidos ali, coloca no Mega Imagem, já coloca o carro para vender no primeiro dia de estoque. Não, num dos nossos AV Experience, né, houve até uma resposta, mas o carro nem chegou aqui. Não tem problema. Instrui o cara que te vendeu de tirar as fotos, né, já coloca as fotos sobe isso para o teu site, para os outros instrumentos que você usa normalmente para vender e já começa a tentar vender. Não tem problema, o carro vai chegar, mas vai chegar daqui a 2, 3 dias, não tem problema, a foto está lá. Cadê o carro? Está chegando do cliente, mas a gente já tirou as fotos. Até porque hoje em dia, assim, o consumidor ele não vai ter a loja no primeiro dia, né, ver o carro. Ele vai, ainda dá uma pesquisada,
daquela... Isso. E o grande segredo, né, das concessionárias, né? Muita concessionária fala assim, eu vendi esse carro no progresso. Não sei se você sabe o que é o progresso, né? Eu vendi o carro nem chegou ainda. Eu sei que o carro vai ficar pronto na semana do dia 2 de maio, né? Na semana do dia 5 de junho. Né? Então eu sei quando o carro vai ficar pronto e eu vendo o carro no progresso. Pô, você vai receber um usado que você sabe que você vai receber ele, você sabe que o novo que esse cliente está comprando, o outro usado que ele está comprando vai ser entregue no dia X, e aí você já começa a vender antes. O carro já chega na concessionária vendido, ou no lojista, ou sei lá, quem quer que seja. Pô, já pega o carro, já põe o dinheiro no bolso e pumba. E já compre o outro, e já faço isso com outro, e já vou aumentando a velocidade, e aí velocidade, pumba. Giro de estoque vai cair bastante? Giro de estoque, e aí vai tudo, né? Bom, então a gente já está encerrando ali, e eu quero que você fale para o pessoal como que eles conseguem esses dados aí, importantíssimos, do PVU. Pode já até olhar para a câmera ali e falar para o pessoal, dar essa dica aí, como conseguir dados para tomar melhores decisões. A gente faz o seguinte, a gente todo mês a gente roda o PVU e mais ou menos no dia 10 a gente solta um relatório, mas que é um relatório sucinto, ele é uma síntese do mês com 6, 7 charts, tá? com 6, 7 informações principais do que foi o mês no mercado para o Brasil todo. E aí a gente faz as análises customizadas, e aí vocês podem pedir essas análises customizadas, obviamente que customizadas custam, tem um certo custo, e aí vocês podem pedir essas análises customizadas através do nosso site da megadealer.com.br. Lá tem ou para o meu e-mail, arikempeniche@megadealer.com.br, pedir uma análise customizada, falando assim, olha, eu quero uma análise customizada aqui para a minha região, ou aqui para a minha marca, ou aqui para... E a gente vai pela granularidade fazer o máximo possível, que vai ajudar você, as tuas vendas, a tua rentabilidade, você a ganhar mais dinheiro. E com esse PVU que você pode disponibilizar gratuitamente, o pessoal já consegue tomar algumas decisões importantes com ele? Sem dúvida alguma, a gente já viu algumas montadoras que tomaram decisões, tem montadora que aumentou, diminuiu bônus por conta disso, tem concessionária que mudou a sua estratégia em determinado momento para captar mais carro ou pisar um pouquinho no freio em alguns momentos por conta do PVU. Então, essa mudança de estratégia, e a gente está falando aí, sei lá, um carro a mais, 2 carros a mais, que ele consegue vender mais rápido, coisa assim, são lucros bastante grandes. Eu estou falando aqui de uma concessionária ou de uma loja, né? Hoje em dia tem grupos aqui com 5, 10, 20 concessionárias ou até mais, né? E lojistas também que atuam numa área como um todo. Maravilha. Ari, eu quero agradecer você, mas antes eu quero pedir uma coisa que eu nem tinha combinado, nem com o Léo, nem com ele. Fala uma frase pro pessoal que tá ouvindo, ó, tem diretor, tem vendedor, tem lojista, uma frase para você motivar, incentivar, qualquer coisa para esse nosso audiência que tá ouvindo. Se eu dizer uma frase façam contas, façam as contas antes de fazer as coisas, quer dizer, olhem quanto que vai gerar de resultado mesmo, e olhando para todas as coisas, quer dizer, muitas vezes a gente faz a coisa um pouco passional, e se a gente faz as contas, de repente você consegue captar uma coisa muito melhor. Eu falo, na vida toda, tá? Não é só na compra de carro, mas na vida toda façam contas, o que der para transformar em matemática, transforme em matemática. Maravilha, obrigada, Ari. Obrigado, um abraço. Thank you.